Por que neste lance em Abu Dhabi 2021 Lewis Hamilton não foi punido e neste aqui, ontem na Arábia Saudita, Verstappen foi? É o que vamos explicar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Tivemos GP da Arábia Saudita ontem, onde Max Verstappen tomou uma punição de 5 segundos por ganhar vantagem, sair da pista e ganhar vantagem ali num lance na primeira curva com Oscar Piastri. E aí eu vejo muitos fãs aí do Max Verstappen, principalmente, questionando essa punição e trazendo como exemplo, por exemplo, o lance de Abu Dhabi 2021, onde teve ali um enrosco entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, em que o Hamilton saiu da pista, voltou na frente, não devolveu a posição e não foi punido por isso. Então a gente vai tentar explicar aqui um pouco, assim, como eu falo, eu vou tentar explicar porque realmente essas regras da FIA, elas são um pouco complexas e às vezes, acho que às vezes até nem os próprios comissários entendem direito. Para começar, vamos ler qual foi o documento, vamos ler o documento que foi dado a punição para o Max Verstappen na corrida de ontem. Vamos lá. Os comissários analisaram os dados do sistema de posicionamento, sinalização, vídeos, tempos, telemetria e imagens internas dos carros e determinaram que o carro 81 tinha seu eixo dianteiro ao menos ao lado do espelho do carro 1 antes do ápice da curva 1, ao tentar ultrapassar o carro 1 por dentro. Na verdade, o carro 81 estava lado a lado com o carro 1 no ápice da curva. Com base nas diretrizes de padrões de pilotagem, esse era, portanto, a curva do carro 81 e ele tinha direito a espaço. O carro 1 então saiu da pista e obteve uma vantagem duradoura que não foi devolvida. Ele permaneceu à frente do carro 81 e tentou ampliar essa vantagem. Normalmente, a penalidade padrão por sair da pista e obter uma vantagem duradoura é de 10 segundos. No entanto, considerando que se tratava de um incidente na primeira volta e na primeira curva, entendemos que isso constituía uma circunstância atenuante e impusemos uma penalidade de tempo de 5 segundos. Então vocês viram ali as imagens e o Verstappen ele foi punido pelo segundo o artigo 33.3 do Código Desportivo da Código Desportivo da FIA, que diz, que se um piloto sair da pista e obter uma vantagem duradoura, ele deve ser penalizado por isso. E eles entenderam ali neste caso que o Oscar Piastri estava à frente no apex da curva e por isso tinha direito a estar ali, direito ao espaço. Então o Max Verstappen, digamos assim, não poderia ter saído da pista. Mas o Piastri jogou o Verstappen para fora da pista, deixou o Verstappen sem espaço. Pois bem, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, vou explicar isso daqui a pouquinho, porque tem um lance aí. Vamos agora voltar para 2021 e vamos ver as imagens de 2021. Percebam que há uma diferença, isso não é na largada, e percebam que o Max Verstappen ele meio que dá um mergulho para cima do Lewis Hamilton, e o Lewis Hamilton acaba ficando sem espaço, indo para fora e voltando à frente do Verstappen. Por que teve essa diferença de tratamento entre os dois casos? Primeiro, porque assim, aqui na punição do Max Verstappen de 2025 está dizendo o seguinte, com base nas diretrizes de padrões de pilotagem. O que são essas diretrizes de padrões de pilotagem? Eu fui pesquisar e em 2022, ou seja, depois do que aconteceu em 2021, a FIA publicou essas diretrizes, falando sobre ultrapassagens e tudo mais. Eu procurei isso no site da FIA, esse documento, não achei, eu só achei em reportagens da época e também alguém no Reddit ali publicou esse documento em imagem, não publicou em PDF, mas é basicamente o mesmo documento que a FIA publicou, que está em vários sites, vários sites
com reportagens da época falando sobre esse documento. E o que está dizendo sobre ultrapassagens por fora, que é o caso desse de 2025. Olha só, diretrizes para ultrapassagem por fora em curvas. Para que o carro sendo ultrapassado seja obrigado a deixar espaço suficiente para o carro que está ultrapassando, o carro que realiza a ultrapassagem precisa ter uma parte significativa de seu carro ao lado do carro sendo ultrapassado, e a manobra deve ser feita de forma segura e controlada, permitindo que o carro permaneça claramente dentro dos limites de pista. Ao considerar o que é uma parte significativa em uma ultrapassagem por fora em uma curva, entre os diversos fatores que serão analisados pelos comissários ao exercerem sua discricionariedade, eles levarão em conta se o carro que está ultrapassando, nesse caso específico, no caso o Verstappen, está à frente de outro carro a partir do ápice da curva. O carro que está sendo ultrapassado deve ser capaz de fazer a curva permanecendo dentro dos limites de pista. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo que ao tentar uma ultrapassagem por fora, o carro que está ultrapassando por fora, ele só tem direito, né, a espaço, vamos dizer assim, ele só tem, o cara que está por dentro sendo ultrapassado, ele só tem que deixar espaço se no ápice da curva, o carro que está por fora estiver à frente dele. Senão, o cara que está por dentro não precisa deixar espaço. E os comissários consideraram que o Oscar Piastri estava por dentro no ápice da curva, portanto, ele não precisava deixar espaço para o Verstappen por fora. E aí o Verstappen foi para fora da pista e ganhou a vantagem duradoura, por isso ele foi punido. Essa é a justificativa da punição do Max Verstappen, que essas regras elas só foram colocadas a partir de 2022. Também tem uma diferença, ao meu ver, nos lances, ou seja, em 2021, o Verstappen ele está totalmente atrás quando eles chegam na curva e ele tenta dar um mergulho ali para cima do Hamilton e acaba deixando o Hamilton sem espaço. Aí o Hamilton vai para fora e continua na frente, sendo que o Hamilton já estava na frente quando ele iniciou a curva. Então, ao meu ver, ali a punição não ter dado punição foi o correto, porque o Verstappen que meio que forçou o Hamilton para fora da pista, estando atrás no ápice da curva e fazendo um mergulho ali. Nessa corrida de ontem da Arábia Saudita, a minha interpretação é a seguinte, assim, primeiro que tem a questão do ápice da curva, como, por exemplo, o Christian Fittipaldi falou uma vez no seu podcast, que ele falou assim, cara, mas esse negócio de ápice da curva é complicado, porque às vezes o meu ápice da curva é diferente do seu, porque o meu carro tem não sei, sai mais de frente, é mais traseiro, tá com um problema aqui, é mais difícil de virar para cá, então o meu ápice é diferente do seu, então... como é que eu vou dizer onde é o tal do ápice da curva, ele é muito subjetivo. E também tem uma questão seguinte, né? Ou seja, ali era um caso de largada. O Verstappen, ele, digamos assim, ao meu ver, ele não estava tentando fazer uma ultrapassagem por fora. Ele largou por fora e continuou na sua posição por fora. O Piastri conseguiu largar um pouco melhor e os dois carros estavam lado a lado. Não foi uma tentativa de ultrapassagem do Verstappen. O Verstappen em nenhum momento esteve atrás do Oscar Piastri. Ele estava atrás e aí ele tentou fazer uma ultrapassagem por fora. Não, os dois estavam lado a lado o tempo todo. Então, ao meu ver, essa interpretação de que, olha, então como o Piastri estava por dentro ali da curva numa tentativa de ultrapassagem do Verstappen por fora, essa interpretação para mim não procede, assim, não é real, porque o Verstappen em nenhum momento esteve atrás do Piastri. Totalmente atrás, para tentar fazer uma ultrapassagem no Piastri. Os dois estavam dividindo a curva, e assim, na minha interpretação, o Piastri tinha que deixar espaço para o Verstappen, e o Verstappen tinha que deixar espaço para o Piastri. O Piastri não deixou espaço para o Verstappen foi para fora da pista e segue a corrida, deixa rolar, até por ser uma questão de primeira volta, de largada, de primeira curva, né, que a gente chama de o assentamento de posições ali, que até eles atenuaram a punição do Max Verstappen por considerar que era um lance de primeira curva. Ao meu ver, deveria deixar correr. Inclusive, essa é uma questão assim, que eu acho essa diretriz da FIA, essa regra da FIA, eu acho ela realmente muito complexa. Por exemplo, se você pegar o Código Desportivo Brasileiro, aqui do Brasil, as regras do Brasil, elas são muito melhores do que da FIA, porque ela diz o seguinte, que
eles não consideram o ápice da curva, eles consideram a reta. O carro, para ter direito a espaço, ele tem que estar com uma parte significativa, que já pode ser o bico do carro, ao lado, na reta, antes da curva. Antes da curva. Então, se o carro está totalmente à frente na reta e o cara dá um mergulhão aqui, ele pode, mas ele tem que deixar espaço na saída de curva. Se ele está totalmente na frente na reta, o espaço é dele. Então é muito mais fácil de você, muito mais fácil não, assim, para mim é muito mais claro, porque a definição é a reta. O piloto tem que estar com uma parte significativa do carro ao lado, na reta, para ter direito a espaço na curva, na entrada e na saída. Eu acho que para mim é muito mais claro do que essa questão de ápice da curva, porque, como bem disse o Christian Fittipaldi, que é um cara que, né, entende muito, o ápice da curva ele pode ser diferente para mim ou para você. Então, na minha opinião, eu acho que eu não daria punição para o Max Verstappen na corrida de ontem, porque justamente ele não estava tentando ultrapassar, ele estava lado a lado na posição que ele largou. Isso, em todo momento ele estava, ele nunca esteve totalmente atrás do Piastri para ser considerado uma tentativa de ultrapassagem. Eu acho que o Piastri tinha que ter dado espaço para o Verstappen, não deu, o Verstappen foi para fora, voltou na frente, que ele estava, né, os dois estavam ali lado a lado, ou seja, ninguém estava totalmente à frente para considerar que, olha, o Piastri estava na frente, o Verstappen estava na frente. Eu acho isso muito, muito complicado, porque a gente viu até o Christian Horner mostrou uma foto de um frame que o Verstappen está na frente, aí no outro frame o Piastri está na frente. Então, muito complicado, eu deixaria seguir. E isso, claro, esse tipo de situação só acontece porque por causa dessas pistas de hoje. É que eu sempre falo, se tivesse um limite de pista, se tivesse um limite físico ali, se cortar aquela chicane, tivesse uma brita, tivesse alguma coisa que fizesse o carro perder velocidade, eu acho que o Verstappen nem iria para lá. Provavelmente o Verstappen talvez tiraria o pé, ou talvez o Piastri até também não empurraria, entre aspas, assim, o Verstappen lá para fora, porque se ele, né, empurrar o Verstappen lá para fora, aí ele poderia ser punido. Enfim, eu acho que é esse outro problema. Mas quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que foi correta essa punição do Max Verstappen, se vocês acham que deveria ter deixado seguir, me conte aqui nos comentários. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.